situação. Dunga. O Dunga ele só vem quando tem gincana ou quando é revisão para prova. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Dunga. O Dunga só vem nessa situação. É revisão para prova e vem. Boa noite, professor. Dunga. Boa noite, Gabriele. Seja bem-vindo. O corona me pegou, professor. Quê? Como é que é? Corona me pegou, moço. Pegou mesmo? Rapaz, tem quase um mês que eu tô trancado dentro de casa. Tô falando a verdade? Tô falando sério, moço. Mas você fez o teste? Fiz 2 testes. Deu positivo? Deu os 2. Nossa, não tava nem aguentando andar semana passada. Ruim. Aí no Pará? É. Mas é forte assim mesmo? Mas, rapaz, fiquei sem andar acho que uns 2 dias direito, viu? Só deitado. Mas você teve febre? Depois eu tive todos os sintomas, professor. Febre, dor no corpo, falta de ar. Nossa. Mas você saía sem máscara? Não. Só saí de máscara pra todo que é lugar. O negócio é que peguei de alguém. Agora saber de quem. Mas agora você tá bem. Aí agora acho que dá pra escapar. Não, mas você já acabou. A Covid é só 14 dias, velho. Ainda tem 7 dias ainda dentro de casa ainda. Você tá com 7 dias só? Não, ainda falta. Eu já tenho acho que 20 dias já. Não, mas a quarentena são 14 dias. Fiz o teste hoje ainda, moço. O segundo teste foi feito hoje. Rapaz. Melhoras pra você aí, viu, Dono? Acho que dá pra escapar, não dá nada não. Tá doido, tá doido. Vamos estudar aqui agora que você vai escapar. Já escapou. Bora ver, né, o Olha que dá. só. Tá doido? Tá maluco? Olha só. Semana que vem tem a nossa prova. O link da prova vai estar lá no aba de vocês, tá? Vai estar lá na última sessão. Na última sessão, na última unidade, tá? Na unidade 4, sessão 3. Vai estar assim, ó, link segunda VA. Aí você vai acessar, Tainara chegou, e vai fazer a prova, tá? Deixa eu só a Tainara chegar pra gente começar. Vamos lá, peraí. Boa noite, Tainara, seja bem-vinda. Então, como é que vai funcionar essa prova? Semana que vem... Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Semana que vem, a prova começa às 8 horas da manhã, tá? Então, a prova começa de 17 às 8 horas e ela fecha dia 18 às 8 horas. Então, é só um dia para fazer a prova, tá? São 16 questões. 12 objetivas e 4 questões dissertativas, tá? Então, vamos aqui para essa revisão. A prova, ela está um pouquinho trabalhosa, porque a matéria toda. Então, eu vou tentar fazer uma revisãozinha aqui. Deixa eu só ver aqui quem chegou. Nicole. Seja bem-vinda, Nicole. Então, boa noite para todo mundo. Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou falando algumas coisas que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Por enquanto, eu não vou projetar nada. É só a minha fala. E como está sendo gravado, e eu vou postar lá no grupo, vocês podem rever a qualquer momento, tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês saibam para essa avaliação, tá? Lá na avaliação de vocês, vai ter um termo. O termo é o termo alifático. Esse termo alifático você viu lá, acho que foi na primeira aula. Tinha um fluxograma lá na sala de aula. Eu acho que foi bem naquele dia que eu cheguei atrasado. Naquele primeiro dia que eu cheguei atrasado, ou foi no segundo dia que eu apresentei para vocês esse linguajar.
essa palavra alifático, tá? Então, alifático é a mesma coisa que cadeia aberta. Cadeia aberta é a mesma coisa que cadeia alifática, tá? São os sinônimos. Então, vai cair na prova algum termo desse para você julgar, tá? Mas bem tranquilo. Nada muito difícil, tá? Nada muito difícil. Uma outra coisa que eu quero que você se atente para a prova é o seguinte. Um outro termo que vai cair na prova é o termo heteroátomo. O termo heteroátomo você viu na aula retrasada, quando você viu metameria. Você viu esse termo. Então, professor, o que é um heteroátomo? Um heteroátomo é quando você tem um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre ou um fósforo entre carbonos. Se você encontrar esses 4 átomos entre carbonos, isso é um heteroátomo. Então, esse termo vai cair na avaliação de vocês. O termo heteroátomo. Então, o termo heteroátomo é o átomo de oxigênio, ou nitrogênio, ou fósforo, ou enxofre, entre carbonos, tá? Então, tomem cuidado com esse termo. Uma outra coisa que vai cair na prova, deixa eu só aqui montar isso aqui no PowerPoint para você entender. Eu acho que você vai entender. Se eu perguntar assim para vocês, o que é um carbono primário? O que é um carbono secundário? O que é um carbono terciário? E o que é um carbono quaternário? O que seria um carbono quaternário? Eu vou falar, ó, carbono quaternário é um carbono que está ligado a 4 carbonos. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só acabar de fazer aqui para vocês entenderem o que seria um carbono quaternário, tá? Deixa eu projetar. Espera aí, deixa eu projetar para vocês aqui o PowerPoint. Aqui. Vocês estão enxergando esse PowerPoint aqui, gente? Todos enxergam aí? Eu vou aumentar aqui de tamanho. Vocês enxergaram? Sim. Sim. Sim? Então tá. Então, esse carbono aqui do meio, tá vendo? Esse carbono aqui do meio, onde está o apontador a laser, é um exemplo de carbono quaternário. Porque tem 4 carbonos ligados diretamente a ele, tá vendo? Eu tenho o carbono de cima, o carbono da direita, o carbono da esquerda e o carbono de baixo. Então, esse carbono aqui do meio é um exemplo de carbono quaternário. O que seria um carbono terciário? Um carbono terciário é quando o carbono está ligado somente a 3 carbonos. Então, se eu tirar esse carbono aqui, por exemplo, esse carbono aqui do meio, ele vira um carbono terciário, porque tem 1, 2, 3 carbonos ligados diretamente a ele. Então, vai cair na prova alguma coisa assim. Carbono terciário, carbono quaternário, tá? Então, carbono terciário é um carbono que está ligado a 3 outros carbonos. O carbono quaternário é um carbono que está ligado a 4 outros carbonos, tá? Pode ser que você utilize essa informação lá na sua avaliação. Deixa eu ver as minhas anotações aqui. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint para te ensinar uma coisa. Eu não sei se você aprendeu isso na Química Geral, mas se você não aprendeu, você vai aprender agora, tá? Na Química nós temos uma palavra mágica que se chama hibridização. Hibridização tem a ver com mistura. Mistura de orbitais. Eu não vou perguntar o que é isso.
Eu só quero que você saiba o seguinte, que eu acho que você já sabe. Você aprendeu isso aqui na química geral. Nós temos 3 tipos de hibridização para o carbono. O carbono pode ser do tipo sp, do tipo sp2 e do tipo sp3, tá? Opa, aqui ficou feio esse sp3 aqui. Peraí, deixa eu consertar ele. Aí. Então, nós temos 3 tipos de hibridização para o átomo de carbono. Hibridização do tipo sp3, opa, peraí, deixa eu mudar esse aqui. Hibridização sp3 é quando você tem o carbono fazendo somente, chegou alguém aqui, olha quem chegou, Thalita, Luana sem Thalita, não é Luana? Seja bem-vinda, Luana, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que é uma hibridização sp3? É quando o carbono faz somente ligações simples. Se o carbono fizer uma ligação dupla, deixa eu melhorar isso aqui, peraí. Se o carbono fizer somente uma ligação dupla, a hibridização dele é do tipo sp2. E se o carbono fizer 2 ligações duplas ou uma ligação tripla, a hibridização é sp. Então vamos aqui para um exemplo para você entender. Ó. Deixa eu colocar um carbono aqui. E a gente vai lá, peraí, deixa eu colocar um outro aqui do lado. Deixa eu aumentar a fonte para você entender o que eu estou falando. Eu acho que você aprendeu isso aqui na química geral, né? Eu acho. Então vamos supor, ó. Se eu fizer uma coisa assim, ó. Qual é a hibridização desse carbono? Da esquerda, sp3. Só faz ligações simples. E do carbono da direita? sp3. Porque só faz ligações simples. Agora, se fizer isso aqui, colocar um outro tracinho, a hibridização muda. Esse carbono aqui da esquerda agora, por ter somente uma ligação dupla, a hibridização do tipo sp2. E o carbono da direita também. Ligação dupla, sp2. Agora, eu vou pegar aqui e vou colocar uma outra ligação. A hibridização mudou, porque agora os carbonos, esse carbono e o outro carbono, estão fazendo ligação tripla. A Thalita voltou. Então, se eles estão fazendo ligação tripla, a hibridização agora é do tipo sp. Deixa eu só aumentar aqui, peraí. Vou colocar um carbono aqui. Então, olha só. Deixa eu colocar mais um carbono aqui para você entender, tá? Então, eu vou perguntar assim para você, ó. Por exemplo, eu tenho 3 carbonos nessa molécula, tá? Essa molécula aqui está incompleta, tá? Está faltando hidrogênio. Eu não vou colocar os Hs, não, mas os Hs existem, tá? Eu tenho 3 carbonos. Qual a hibridização desse, do primeiro? Faz ligação tripla, sp3. Qual a hibridização do segundo? Faz ligação tripla, sp3. Qual a hibridização do terceiro? Faz ligações simples, que é sp3, sp. Esse carbono faz ligação tripla, sp. É muito número. Esse carbono faz ligação tripla, sp. Esse carbono faz ligações simples, sp3. Agora eu vou mudar, ó. Eu vou mudar o esquema aqui, ó. Eu vou tirar, se eu conseguir, né? Tirar aqui com a borracha. Mas acho que eu não vou conseguir tirar isso aqui com a borracha. Então, se eu não vou conseguir tirar com a borracha, eu faço aqui no lápis de novo. Vou tentar fazer bonito. Aqui eu tenho 3 carbonos, tá? E agora eu vou mudar. Eu vou mudar. Deixa eu fazer completinho para você entender. Eu quero que você me diga as hibridizações
de cada carbono. Então tá aqui, ó. Acho que dá para você entender. Eu tenho aqui 3 carbonos nessa molécula, tá? Eu tenho 3. Então, cada carbono tem a sua hibridização. Esse primeiro carbono aqui, ó, que eu vou colocar uma seta verde em cima dele, eu te pergunto, qual é a hibridização dele? Alguém pode me falar? Esse carbono aqui de verde não, né? Onde tem a seta verde, a hibridização é do tipo sp2. 2. Porque esse carbono faz ligação dupla. Eu vou colocar a mesma seta verde no terceiro carbono. E eu te pergunto, qual é a hibridização desse carbono? sp2 também, porque esse carbono faz ligação dupla. Agora eu vou colocar uma seta azul no carbono do meio e te faço a mesma pergunta. Qual é a hibridização do carbono do meio? É sp2 também? Hum? Hum? Qual é a hibridização do carbono do meio? Carlos, fala pra gente, Carlos Eduardo. SP. SP. Por que é SP? Porque esse carbono do meio aqui está fazendo 2 ligações duplas. Uma dupla para trás e uma dupla para frente. Tá? Então a hibridização dele, Damasceno chegando, a hibridização dele é do tipo SP. Tá? Vou fazer mais um exemplo aqui. Boa noite, Damasceno, seja bem-vinda. Então, vou fazer mais um exemplo. Opa! Boa noite. É difícil demais escrever com o mouse? Muito difícil. Vou tentar aqui. Então, eu faço a mesma pergunta para vocês. A mesma pergunta. Qual a pergunta? Eu tenho aqui nessa molécula 4 carbonos, tá? Eu quero saber qual é a hibridização de cada um. Eu vou começar aqui da esquerda para a direita, tá? Deixa eu pegar uma seta aqui. A gente vai começar da esquerda para a direita. O primeiro carbono, qual é a hibridização dele? SP, SP2 ou SP3? SP. SP, porque esse carbono faz ligação tripla. O segundo carbono, qual é a hibridização dele? SP, porque ele faz uma ligação tripla aqui para trás, tá vendo? Agora eu vou para o terceiro carbono. Qual é a hibridização dele? SP2, SP2, porque esse carbono faz uma ligação dupla. E qual é a hibridização do último carbono? SP2, porque ele faz uma ligação dupla. Eu não vou perguntar isso na prova, mas pode ser que você utilize essa informação para alguma coisa. Então é só decorar. SP, 2 ligações duplas ou uma ligação tripla. SP2, uma ligação dupla. E SP3, somente ligações simples. Tá? Uma outra coisa que vai cair na prova, e eu acho que você tem noção do que é isso. Deixa eu pegar isso aqui. Aí. Deixa eu abrir aqui para colocar outro exemplo. Estão me escutando direitinho, gente, aí? Todo mundo me escuta? Todo mundo me escuta, gente? Sim. Sim, professor. Então tá bom. Então tá bom, professor.
Tá bom, Nicole, professor. Então tá bom, professor. Eu vou pegar aqui um exemplo. Espera aí, só um minutinho. Para você entender um outro tipo de situação. Não é que eu vou perguntar na prova, mas pode ser que você utilize dessa informação para resolver itens da prova, tá? Deixa eu cortar aqui a molécula. Peraí. Vou colocar aqui agora no PowerPoint. Agora vai. Agora não foi. Foi. Agora foi. Deixa eu aumentar de tamanho aqui, porque nem eu estou enxergando. Então, olha só. Eu tenho essa molécula aqui, tá? Essa molécula aqui é o benzeno. Se eu te perguntar assim, ó, qual é a fórmula molecular? Fórmula molecular é você contar. A fórmula molecular você viu comigo quando você viu isomeria. Então, qual que é a fórmula molecular desse composto? É você contar. Quantos carbonos tem esse composto? É só você contar aqui que cada pontinho tem um, né? Então, essa molécula tem 6 carbonos. Então, é um C6. E quantos Hs essa molécula tem? É só você ver aqui o que falta para 4. Então, cada carbono desse aqui está faltando um hidrogênio. Então, eu tenho 6 Hs. Então, eu vou perguntar na prova, por exemplo, qual é a fórmula molecular do composto. A fórmula molecular é só você contar. Igual você fez em isomeria, você vai fazer aqui. Agora eu posso te fazer uma outra pergunta. Qual é a massa molecular? Uma coisa é fórmula molecular. A fórmula molecular é simplesmente você contar. Contar quantos átomos tem na sua molécula. Agora, a massa molecular, você aprendeu isso aqui na química geral. Você aprendeu. Como é que você encontra a massa molecular? O primeiro passo é você fazer a separação dos átomos. Quem você vai separar? O carbono e o H. O segundo passo é você contar. Quantos carbonos tem? 6. Quantos Hs tem? 6. O terceiro passo é você olhar na tabela periódica. Você tem que olhar a massa atômica do átomo. Geralmente, a massa atômica está dentro do quadradinho embaixo. Então, se você pegar uma tabela periódica agora, nesse momento, e você olhar para dentro do carbono, dentro do quadradinho para baixo, lá embaixo, você vai ver o número 12. E se você fizer a mesma coisa para o H, arredondando, é o número 1. Se você tiver curiosidade, pegue uma tabela e veja. Olhe para dentro do quadradinho do carbono e olhe para baixo. E faça a mesma coisa para o H. Você vai encontrar o 12 para o carbono e 1 para o H. Aí é só você multiplicar. Ó. 6 vezes 12 é 72. 1 vezes 6 é 6. Para você encontrar a massa molecular, que é o emisão, é a abreviação de massa molecular, basta você somar. 76 com 6 vai dar 78. Então, pode ser que uma questão da prova você tem que calcular essa massa molecular. Mas não tem dúvidas. Você separa, você conta, você multiplica pela massa atômica e no final você soma. E acabou. Então, pode ser que na prova tenha um item da questão que você precisa utilizar esse conceito, tá? De massa molecular. Uma outra coisa que vai cair na prova, e eu acho que você vai saber, não precisaria nem eu comentar sobre isso, mas eu vou comentar, tá? Então, olha só, por exemplo. Dica do prof, hein? Estuda a função de novo. A função vai cair na prova. Função orgânica vai cair na prova. De novo.
Deixa eu pegar aqui um outro carbono. Peraí. Deixa eu pegar mais um aqui para você entender. Eu vou pegar mais um carbono. Deixa eu aumentar aqui a fonte para você enxergar. Senão você não vai enxergar nada. Mais um. Aí. Sumiu o outro C. Eu volto. Tá aqui. Deixa eu colocar o C para baixo. Para ficar mais bonito. Vamos aqui projetar para você entender, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta para traçar as ligações, tá? Se eu perguntar assim para vocês, ó, eu não vou colocar os Hs, tá? Aqui em cada carbono tem 3 Hs. A pergunta é a seguinte: essa molécula pertence a qual função orgânica? Alguém pode me falar qual é a função dessa molécula? Meu Deus. Carlos, qual é a função dessa molécula? Álcool. Álcool, é um álcool. Agora eu te faço uma pergunta, Carlos. Esse álcool é primário, secundário, terciário ou é um outro tipo de álcool? Terciário. Por que é terciário, Carlos? Fala pra gente. Porque o carbono ligado ao H tá ligado aos 3 carbonos. Exatamente. Rapaz, eu não tô falando. Se você olhar aqui, esse OH está ligado nesse carbono da seta roxa. Nesse carbono aqui, estão ligados 3 carbonos. Um é esse, outro é esse e outro é esse. Então, esse álcool aqui é um álcool terciário, porque o carbono que o OH está ligado 3 carbonos a ele. Então, esse é um álcool terciário, tá? O que seria um álcool secundário? Álcool secundário é isso aqui, ó. Eu não vou escrever tudo, é só para você entender a definição de álcool primário, secundário e terciário. Aqui tem H que eu não vou colocar. Então, isso aqui é um exemplo de álcool secundário. Mas por quê, Professor, professor? Oi. qual é a diferença, tipo, no produto? Secundário para terciário ou é só nomenclatura? É classificação. É só classificação. Mas, tipo, o produto não altera, não há diferença, não. Como assim no produto? Não, porque, tipo assim, ó, tem a água e a água destilada. Então, tipo, o álcool secundário seria diferente do álcool terciário? Um exemplo. Ó. Quer ver, Hilder? Qual que é a principal diferença? É que no álcool terciário, eu tenho 4 carbonos na molécula. No álcool secundário, eu só tenho 3, tá vendo nesse exemplo? Aqui é uma diferença dos dois. Uma das, né? Obrigado, professor. Você está entendendo? Por exemplo, se eu fizer uma coisa dessa aqui, ó, isso aqui é um álcool secundário ainda. Só que esse álcool secundário, a estrutura dele é totalmente diferente dessa aqui de cima, tá vendo? É totalmente diferente. Então as moléculas são diferentes. Em termos de estrutura, elas são diferentes. Aqui os 4 carbonos estão retos. Aqui os carbonos não estão de forma reta, tem uma ramificação lá em cima, tá vendo? Então os compostos são diferentes. Você entendeu ou não? Entendi, professor. Obrigado.
De nada, mega doce, de nada. Então, olha só. Isso aqui é um exemplo de álcool secundário. Por quê, professor? Porque você tem que ver é o carbono que está ligado ao OH. Qual é o carbono? É esse da seta verde. Quantos carbonos estão ligados diretamente a esse carbono? 1, 2. Esse carbono aqui que eu acabei de colocar, ele não está ligado no carbono que está ligado ao OH. Então, nesse carbono aqui que está ligado ao OH, só tem 2 carbonos ligados diretamente a ele. Isso aqui é um exemplo de álcool secundário. Não vai cair na prova, não vou perguntar assim, esse álcool é secundário? Não. Mas pode ser que você precise dessa informação para acertar a questão. Tá? Eu vou contar uma novidade para vocês. Vocês vão fazer 12 provas diferentes. Olha que sensacional. Todas as provas são diferentes. Tá vendo? O prof é bonzinho, não? Mas vai dar certo. Vocês estão entendendo, gente, a revisão? O que vai cair? O que eu estou falando até agora é só de coisas secundárias que vão cair na prova. Porque o grosso não é isso que vai cair na prova. O que eu estou falando aqui são de coisas secundárias que você precisa para fechar a questão, tá? Agora vamos lá. O que vai cair de grosso na prova? Quando eu falo grosso, é como se fosse o que vai cair, o que vai ser de mais relevante para a prova, né? Então, revisando. Eu falei aqui do termo alifático, vai cair na prova. Eu falei aqui do termo heteroátomo, vai cair na prova. Eu falei aqui da hibridização sp3, sp2 e sp, vai cair na prova. Eu falei aqui de álcool primário, secundário e terciário, vai cair na prova. Eu falei aqui de carbono quaternário, carbono terciário, vai cair na prova. Eu falei aqui de fórmula molecular, vai cair na prova. Eu falei aqui de massa molecular, vai cair na prova. E o que mais, professor? Ó, vai cair isomeria geométrica, isomeria óptica. Tem que lembrar o que é um isômero geométrico. Vocês lembram? Vocês conseguem lembrar o que seria uma isomeria geométrica? Alguém pode lembrar? Carlos. Hoje é o dia do Carlos. Carlos, o que seria uma isomeria geométrica, seu Carlos? Professor, não tô lembrado direito, não. Você não tá lembrado, Carlos? Lógico que tá. Você sabe? Lógico que você sabe. A gente viu isomeria geométrica, foi aula... A gente terminou... Foi aula retrasada, se eu não me engano. Eu vou projetar aqui para vocês. Deixa eu sair desse slide para que eu possa entrar em outro. Para lembrar vocês aqui de isomeria. Ó. Lembra que eu falei dessa aulinha aqui? Acho que tem 2 ou 3 semanas atrás. Tá? Isso aqui vai cair na prova. Né? Nós temos 2 tipos de isomeria. A isomeria plana e a isomeria espacial. Dentro da isomeria plana, nós temos isomeria de função, de cadeia, de posição. A metameria não cai na prova, tá? Só essas 3. Isomeria espacial, a gente viu. Isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria geométrica, eu acho que é a mais fácil que tem. Tá? O que é um isômero geométrico? Alguém pode me falar? É aquele da ligação dupla entre carbonos? Isso, exatamente. Então, olha só. Na prova, vai cair isomeria geométrica. Tem que lembrar que a isomeria geométrica é um tipo de isomeria espacial. E como é que você vai saber
que os compostos possuem isomeria geométrica? Aqui estão as condições, ó. Tem que ter cadeia aberta com uma ligação dupla entre carbonos, ou pode ser de cadeia fechada. Basicamente, na prova vai cair isomeria geométrica com cadeia aberta. Pode ser que caia alguma coisa com cadeia fechada. Pode ser. Mas não tem dúvida. Tem que lembrar quem é cis e quem é trans. Cis, mesmo lado. Trans, lados opostos. Então, vai cair muito disso aqui na prova. Muito. Tem que lembrar do isomeria espacial. É só você fazer uma revisãozinha aí dos vídeos passados que você vai lembrar. Mas não tem nem o que revisar. Por quê? Porque é só você ver, ó, mesmo lado cis, lados opostos trans. Na cadeia fechada é a mesma situação, ó. Se os ligantes estiverem para o mesmo lado, é cis. Lados contrários, trans. Vai estar muito na cara para vocês isso. O que eu quero que você saiba é o seguinte: se você encontrar uma molécula aberta que tem uma ligação dupla entre carbonos, provavelmente ali tem isomeria geométrica. Se você encontrar uma molécula que tem uma cadeia fechada, provavelmente ali pode ter isomeria geométrica. Isomeria geométrica é do tipo cis ou do tipo trans. Cis, mesmo lado, trans, lados opostos. Não tenho que errar em isomeria geométrica. Quem me errar a questão da prova, eu vou pegar, hein? E uma outra coisa que vai cair na prova é sobre isomeria óptica. Tem que lembrar da aula passada. Eu falei isso aqui na aula passada. O composto só terá atividade óptica se ele tiver carbono quiral. Se ele não tiver carbono quiral, ele não vai ter atividade óptica. Então, para a prova, tem que lembrar o que é o carbono quiral. Carbono quiral é a mesma coisa que carbono assimétrico. Lembra? Carbono quiral é um carbono que está ligado a 4 ligantes diferentes. Tem que pegar aí essas aulinhas passadas e dar uma relembrada. E o composto só terá atividade óptica se tiver carbono quiral. Vai cair na prova. Então, se eu te der um composto qualquer e você perceber que ele tem carbono quiral, você nem pensa. Aquele composto tem atividade óptica. E uma outra coisa que vai cair na prova, que eu falei aula passada, é a fórmula de Van Hoff. Essa fórmula aqui serve para quê? Para você identificar quantos isômeros opticamente ativos a sua molécula tem. Qual que é a fórmula? É 2 elevado a N. O que é o N? É o número de carbonos quirais. Então, se a sua molécula tem 2 carbonos quirais, 2 ao quadrado é 4. A sua molécula vai ter 4 isômeros opticamente ativos. Vai cair na prova. Pelo amor de Deus, não vai errar essa questão. Para você saber o número de isômeros opticamente ativos, é só você pegar essa fórmula e aplicar. Lembrando que a letra N significa o número de carbonos quirais que essa molécula tem. Não me erre a prova. A prova está muito... Eu não vou falar que ela está fácil, porque ela está trabalhosa. Vocês vão perceber que a prova, se você não ler a questão, você pode se embananar. Então faça a prova tranquilo. Vocês têm um dia para fazer essa prova. Começa às 8, termina às 8 do outro dia. Tira o tempo para a prova, tá? Então vai cair na prova isso aqui. Eu te pergunto, esse composto aqui tem atividade óptica? Ué, se tiver carbono quiral, tem. Quantos isômeros opticamente ativos tem o seu composto? Ué, é só usar a fórmula, 2 elevado a N. Sendo que o N é o número de carbonos quirais que tem na sua molécula. Então, tem que estudar atividade óptica.
que, na verdade, atividade óptica tem a ver simplesmente com carbono quiral e mais nada, tá? Deixa eu ver aqui outras revisões. Vai cair na prova de forma secundária compostos aromáticos. Tem que lembrar. Quais são as 3 regras? A primeira regra, tem que ter parte fechada. Segunda regra, tem que ter duplas conjugadas. Terceira regra, tem que obedecer à regra de Huckel. 4N mais 2 igual a elétrons π. Você fez isso aqui na prova passada, você cansou de fazer aqui em atividades, em aula, então não tem o que errar. É só você perceber essas 3 regrinhas e acertar a questão, tá? Funções orgânicas, não preciso nem falar, né? Vai bombardear a prova de vocês de funções orgânicas. Amida, amina, álcool, éter, ácido carboxílico, aldeído. Eu salvei vocês em uma coisa. Na prova, não vai cair nomenclatura. Se cair nomenclatura, é só para você, não é para você marcar nada, é só do enunciado da questão. Eu vou até confirmar isso aqui, peraí. Vai que eu tô falando besteira, né? Peraí. Tô com a prova de vocês aqui. Uma outra informação é realmente não vai cair nomenclatura na prova, não. Mas olha só, se eu perguntar assim para você, o que é uma função carboxilada? Uma função carboxilada é uma função que tem carbonila. Professor, o que é uma carbonila? É o C dupla O. Então, função carboxilada é a função que tem a presença do grupamento C dupla O na sua molécula. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa para dar dicas da prova. Espera aí. Vai cair muita questão de função. Muita questão. Muita questão. Pelo amor de Deus, presta atenção na prova, porque ela está muito tranquila. Ela está muito tranquila. Ela está extremamente tranquila. Então, isomeria geométrica é fácil de você reconhecer ou a cadeia fechada ou a cadeia aberta e tem uma ligação dupla entre carbonos. E você consegue perceber claramente quando a molécula é fechada e ela apresenta isomeria geométrica. Você consegue perceber. Se você vê 2 grupos para o mesmo lado, opa, é cis. Lados opostos é trans. Não tenho que errar. Deixa eu ver aqui. De novo, a molécula somente apresenta atividade óptica se ela tiver carbono quiral. Carbono quiral também é chamado de carbono assimétrico. Eu estou vendo a prova aqui, eu tô dando dicas aqui para vocês não se perderem. Já falei, né, de álcool primário, secundário, terciário. De novo, para a molécula apresentar atividade óptica, ela tem que ter carbono quiral. O professor, o que é um carbono quiral? É um carbono ligado a 4 grupos totalmente diferentes. Aí lembra que a gente viu lá? Tem algumas situações que o carbono não é quiral. Qual é a primeira situação? Quando esse carbono é do tipo CH3. Segunda situação, do tipo CH2. Terceira situação, quando ele faz ligação dupla ou tripla. Então, nessas situações que eu acabei de falar, o carbono não é quiral. Então, para você saber se o composto tem atividade óptica ou não, tem que saber o conceito de carbono quiral, hein? Deixa eu ver aqui. Novamente, quando eu falo assim, isomeria cis-trans, é a mesma coisa que isomeria geométrica, né? Isomeria cis-trans é isomeria geométrica. Deixa eu ver aqui.
pelo amor de Deus, vai cair também isomeria plana. Quais são os 3 tipos de isomeria plana? De posição, de cadeia e de função. Tem que lembrar. Na prova, está tudo muito tranquilo. Mas se você tiver atenção, se você não tiver atenção, não tem jeito de você acertar. Tá? Deixa eu só consertar aqui. Porque se eu não consertar isso aqui, depois eu vou consertar. Pode criar um pouco de dúvida, tá? Não, mas eu acho que não. Eu acho que você vai entender lá. Acho que você vai entender. Não vou consertar nada, não. Vai cair isomeria de cadeia, de posição e função. Se eu perguntar assim, ó, o que é uma função oxigenada? É a função que tem oxigênio. Álcool é função oxigenada? É. Enol é? É. Fenol é? É. Cetona é? Acetona é função oxigenada? Ué, pode ser, né? Porque ela tem oxigênio. Acetona é tanto função oxigenada quanto função carboxilada. Então, se eu te pedir as funções oxigenadas, são todas as funções que têm a presença do oxigênio. Independente se ela for oxigênio. Porque tem funções que são oxigenadas e carboxiladas, não tem problema. O que importa é que se eu te pedir assim, ó, forneça as funções nitrogenadas. O que é uma função nitrogenada? É uma função que tem nitrogênio. Por exemplo, a amina é. A amida é. Só que a amida, além de ser uma função nitrogenada, é uma função carboxilada também. Mas não tem problema. Nitrogenada ela é. Tá? Então fiquem espertos. Se eu perguntar assim, ó, eu tenho aqui uma função álcool e eu tenho uma outra molécula com a função ácido carboxílico. Se eu perguntar assim, ó, qual delas é mais ácida? A função álcool ou a função ácido carboxílico? Eu acho que não precisa nem responder, né? Mas é a função ácido. A função ácido carboxílico é a mais ácida de todas, né? O próprio nome te fala. Então, presta atenção. Pior que vai cair. Vai cair uma questão de nomenclatura. E você vai conseguir acertar. Ó. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Toda vez que você encontrar o grupamento OH, a gente chama OH da função hidroxi. Tá? Então, se você encontrar um OH, é a função, não é a função, né? O nome de OH é hidroxi, em termos de nomenclatura. Então, por exemplo, ó, eu vou dar eu vou fazer isso aqui por vocês, senão vocês não vão entender. Quer ver? Se eu colocar assim, ó, um exemplo, tá? Não é um exemplo na prova. É um exemplo qualquer. Eu tenho aqui um composto, ó. Aqui no final, sei lá. Deixa eu colocar aqui um OH, tá? Aqui é um OH. E eu tenho aqui um H, um OH. Eu posso dar um outro nome para essa molécula, tá? Que é o nome usual. O que vocês aprenderam comigo foram os nomes oficiais. Só que nós temos os nomes usuais, tá? Então, como é que você numera essa molécula aqui? Quem manda é o ácido, né? Então, ácido no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não tem um OH? OH também pode ser chamado de grupamento hidroxi. Aqui tem um R, tá, gente? Porque não deu. Deixa eu escrever aqui, deixa eu apagar. Eu não consigo escrever com
esse mouse aqui. Então, esse OH, ele também é chamado de grupamento hidroxi. Então, o que a gente está fazendo aqui é dar um nome usual, tá? Não é um nome oficial. É um nome usual. Hidroxi. Então, qual seria o nome dessa molécula aqui? Ácido, né? Ácido. Aí agora eu venho lá no hidroxi. Qual que é a posição dele? 4. 4. Hidroxi. Cadeia principal tem 5 carbonos. É pente. Na cadeia principal só tem ligações simples. É an. E o final é oico. Quem quiser colocar o número 1, pode. Mas na nomenclatura usual, não precisa. O que a gente aprender foi a nomenclatura oficial, aí precisa. Ou pentanoico, ou penta-1-oico, que é a posição do ácido, tá? Mas lá na prova, se eu perguntar, vai ser assim, nomenclatura usual. Se cair na prova de nomenclatura, é isso aqui. O resto vocês podem esquecer que não cairá na prova de nomenclatura. A única, se cair, é nesse estilinho aí, ó. Que não tem como você errar. Deixa eu ver aqui. Cuidado com as alternativas, cuidado com o correto, cuidado com o incorreto. Deixa eu ver aqui. Vai cair muita coisa de atividade óptica. Para ter atividade óptica, o carbono tem que, a molécula tem que ter carbono quiral. Não se esqueçam disso. Deixa eu ver aqui. Função orgânica vai cair. Cuidado, pelo amor de Deus. Carbono assimétrico é a mesma coisa que carbono quiral. Não se esqueçam disso. Fórmula molecular é simplesmente você contar os átomos. E a massa molecular é diferente. A massa molecular é a massa da molécula do ponto de vista atômico. É diferente. A gente calculou aqui, não calculou hoje? Diferente. E uma outra coisa que eu não deveria falar, mas eu vou falar, é isso aqui, ó. Se eu colocar COOH, isso aqui é a mesma coisa que C-O-OH. É um ácido, tá? Só que aqui eu simplifiquei. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. De novo, função oxigenada é função que tem oxigênio. Função nitrogenada é a função que tem nitrogênio. Função carboxilada é a função que tem carbonila. Então, pode ter funções que podem ser tanto carboxiladas quanto nitrogenadas ao mesmo tempo, tá? E isso aqui pode acontecer plenamente. Deixa eu ver aqui as minhas anotações, que eu vou explicar mais. Atividade óptica, eu estou olhando aqui para a prova de vocês, está caindo muito. É só você saber que para o composto ter atividade óptica, ele tem que ter carbono quiral. E lembrar dessa fórmula aqui, tá? Fórmula de Van Hoff, 2 elevado a N. N é o número de carbonos quirais da sua molécula. Para você saber o número de isômeros opticamente ativos. Cadeia alifática, cadeia aberta. E heteroátomo é quando você tem um O, um N, um S ou um P entre carbonos. Composto aromático, lembrar das 3 regras. Funções orgânicas, estudar todas. Quando fizerem a prova, caderninho na mesa para você lembrar das funções.
E se você quiser o áudio também, né? O áudio da aula de hoje vai ser muito importante para a prova. Então, o áudio de hoje é extremamente importante na confecção da sua prova, tá? Álcool primário, secundário e terciário, você vai lembrar, porque no dia da prova você pode escutar o meu áudio. Carbono terciário, quaternário e secundário, você vai escutar o meu áudio também, não tem como errar. E quando você estiver escutando meu áudio, você vai lembrar de mim. Cuidado com a pergunta. Correto é correto. Incorreto é incorreto. E as provas são diferentes, tá? Então, por favor, o que eu peço para vocês? Façam a prova sozinhos. Não peçam ajuda para ninguém, porque a nota depende de você. Não adianta você ficar se enganando. Se você for mal, ótimo. Se você for bem, ótimo. Se você foi mal, melhora. Se você foi bem, parabéns. Tá? Então, não ajudem os colegas, deixe eles fazerem a prova sozinhos. Tá? Eu peço muito para vocês isso, porque vocês vão se testar. É um teste para vocês. As notas, elas saem. A prova de vocês é dia 17. Dia 18, a nota já está no sistema. Dia 18, na quinta-feira, tudo eu fecho. Então, quem ficou de substitutiva vai saber, quem passou vai saber. E se brincar, eu já coloco as notas no dia 17, no dia 18, né? Porque não adianta, porque tem até 8 horas da manhã. Então, no dia 18, à tarde, as notas já estão no sistema. Impreterivelmente, dia 18, até 5 horas da tarde, você vai saber se você passou ou não, tá? Sem dúvida, vai ser na quinta-feira, porque eu dependo. Ou se brincar, eu não vou prometer porque eu vou ficar em cima, mas quinta-feira está no sistema nota, quinta-feira de tarde. E eu acho que é isso, gente. A revisão está dada. Ah, faltou uma coisa aqui, ó. O que é uma cadeia heterogênea? Uma cadeia heterogênea vem da palavra heteroátomo. Então, para uma cadeia ser heterogênea, tem que ter um heteroátomo entre carbonos, tá? O que é um heteroátomo? É o O, o N, S ou P entre carbonos. Se você visualizar a sua cadeia heterogênea, tá? Você tem alguma pergunta, gente, para fazer sobre essa revisão? Se você pegar esse áudio meu e escutar, eu tenho certeza que você vai bem na prova. Certeza absoluta. Então, no dia da prova, gente, como a prova você pode ter um dia para fazer, pega seu caderno, pega o áudio e manda ver nas questões, tá? E não vão trocar informações porque as provas são totalmente diferentes. Confie no que eu tô falando, tá? Agora é verdade. As provas são diferentes, tá? Pessoal, olha só. Antes da gente encerrar essa revisão, eu queria agradecer a todo mundo pela presença e falar para vocês que assim, eu já canso de elogiar vocês. Vocês estão cansados de elogios. Porque o curso de engenharia química ele é diferente dos outros. Quando a gente tem reuniões com a coordenação todo dia manda para a gente relatórios. E o curso de engenharia química não tem problema, porque é o curso que está lá em cima, com 90%, com 95%, com 99%. Então vocês não dão trabalho. E eu acho que vocês estão crescendo a cada dia. Eu espero encontrar vocês aí nos próximos semestres com a química orgânica avançada. Eu esqueci da química orgânica avançada, vocês vão ter. Então, a gente vai estudar isso, eu não sei qual período, se é no próximo, se é no outro ano, eu não sei. Eu não sei a grade de vocês. Mas, assim, desculpa as brincadeiras. Esse semestre foi um semestre atípico. Eu tentei me esforçar aqui ao máximo para passar para vocês um pouco de conhecimento.
E se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu possa ajudar, é só vocês me mandarem mensagem, vocês sabem onde me encontrar. Rayane, vai dar tudo certo. Faça a prova com cuidado, tá? Tenho certeza que você não vai precisar nem de substitutivo porque você não fez a primeira VA. Eu acho que você passa direto. Tenho certeza disso, tá? Vai dar certo. A prova está tranquila. Tudo o que eu falei aqui na revisão é o que vai cair na prova. Eu só quero que você tenha atenção na hora de resolver, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer sobre a avaliação, eu estou à disposição, tá? Se você tem alguma pergunta, alguma coisa. Vai ser no dia da sua aula? Rayane, vai ser assim, ó. Eu vou colocar o link lá no AVA para vocês no dia 17, às 8 horas da manhã. Você vai abrir lá na unidade 4, seção 3. Vai estar escrito assim, link segunda VA. Você clica. Você tem um dia para fazer. Então, a prova abre 8 horas da manhã do dia 17 e ela fecha impreterivelmente às 8 horas da manhã do dia 18. Então, se você entregou a prova 8 e 1, o sistema não vai aceitar. É o próprio sistema que não aceita. Então, começa dia 17 às 8 horas e termina dia 18 às 8 horas, tá? Aí, na quarta-feira que vem, eu vou ficar 20 minutinhos com vocês aqui para tirar alguma possível dúvida de vocês, tá? Então, preste atenção nesse horário. A prova vai estar lá às 8 horas da manhã, tá? Para você ter um dia para fazer. Mais alguma pergunta? Tá bom? Mais alguma pergunta, gente, aí? Não entendi? A prova vai ter a duração também igual às outras, de 3 horas depois de aberta para fazer ou não? Não, a minha você vai ter um dia. Eu acho que a prova vai ser um dia para todo mundo. Porque o prazo é menor. Pelo menos eu acho que sim. A Lilian falou alguma coisa para vocês? Porque nas outras matérias são só 3 horas depois de aberta a prova para fazer. Não, então na minha é a mesma coisa. Então o que importa é que você faça em 3 horas durante essas 24 horas. Então, se você quiser fazer a prova 8 da manhã, tem até às 11. Quer fazer a prova meio-dia, tem até às 3. Mas dentro do período de 24 horas, tá? Eu acho que essa prova, vocês vão fazer ela em 1 hora no máximo, estourando. Estourando, estourando, estourando. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa? Podem falar. Fala, Dom, alguma coisa? Fala, Rainha. Deixa eu ver. Essa aula foi gravada, né? Foi gravada, eu vou postar ela hoje, tá? Eu vou baixar essa aula e vou postar no grupo lá para vocês reverem, tá? Então, Vocês tá vão bom. rever hoje. Eu vou postar lá mais tarde, até às 11 horas da noite, lá no grupo já, prontinha para vocês só acessarem quando vocês quiserem. Tá bom, obrigado. De nada. Mais alguma pergunta, gente, sobre a prova? Dúvidas? Não? Então tá bom. Então, ó, gente, fechando o semestre, então, com essa revisão. Obrigado pela presença de todos. Espero que vocês continuem nessa jornada para ser engenheiros químicos, tá? Eu só quero encerrar a minha aula falando uma coisa para vocês. Nessa época de pandemia, sabe quem mais trabalhou? Foram os médicos, os enfermeiros, a área da saúde como um todo, e uma outra pessoa que trabalhou muito. 2 outras pessoas. O químico e o engenheiro químico. Trabalhou demais. Trabalhou onde, professor? É porque vocês não sabem. A UFG, ela desenvolveu um teste rápido, um teste molecular para a Covid-19. E quem ajudou? Engenheiro químico e químico. Então vocês trabalharam demais. Vocês não, os engenheiros químicos formados trabalharam demais. Então o campo para vocês é muito grande. Aproveitem
a chance que Deus está dando para vocês. Engenheiro químico no país é raro. E no estado de Goiás, então, é mais raro ainda. Então aproveita essa chance de ser a segunda turma praticamente, né? Só tem o sétimo aí na frente. E vocês praticamente estão andando junto. Tem um sétimo e um sexto, só que o sexto é pequenininho. O sexto só tem 2 alunos. Vocês estão andando juntos. Então aproveitem essa chance, porque só tem engenharia química aqui e não UFG, mais lugar nenhum. E vai abrir mercado de trabalho. E muito. O DAIA 2 está entrando aí, ó. Vai precisar de muito engenheiro químico. Então não desistam e vão atrás dos sonhos de vocês, tá? Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Santiago, Carlos, Gabriele, que evoluiu demais. Luana, o Dunga, né? Melhoras, a Damasceno. Manda um abraço lá para Minas Gerais. Rayane Teuto, Tainara, mandar um abraço aqui pro Luke Strike, pro Juan, pro Hugo, pro Gabriel, para quem? Pro Davi, que faltou. Quem mais faltou? Quem mais faltou? A Nicole, que não tá aqui mais, que já caiu a conexão. Quem mais faltou, gente? Peraí. Só, né? Goianápolis. Goianápolis vem um dia e falta 20. Tá Goianápolis igual não eu, então. conta. O João é igual você. João vai fazer a dupla. João Pedro, Luciano e João Pedro. Porque não tem condição, não. Vai fazer o trio. Luciano, João Pedro e Juan. Os Não, mas três. O Pedro o mais também sabe, não, importante né? E o Pedro. Falta o Pedro também, o Pedro pequenininho. É o quarteto. É o trio Parada Dura. Pedro, João Pedro, Dunga e o Juan. O Luke Strack faltou hoje, né? Deve ter acontecido alguma coisa lá em Pires do Rio. Acho que o pai dele descobriu alguma coisa. Né? No mais, gente, obrigado aí a todos. A gente encerra então o conteúdo aqui, tá?